Ela retorna a um lugar que jurou nunca mais ver, tentando fugir de um passado que ainda dói. Tudo parece silencioso e comum, até pequenos sinais começarem a incomodar. O que parecia apenas um recomeço revela algo escondido há décadas. E essa descoberta muda completamente o sentido da sua própria história. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. Helena nunca imaginou que voltaria para São João del Rei. A cidade mineira, com suas igrejas barrocas e ladeiras de pedra, era apenas uma lembrança distante da infância, daqueles verões em que a avó Celeste a levava para visitar amigas antigas. Mas a vida tem dessas ironias cruéis que transformam o passado em refúgio quando o presente desmorona. O carro importado parecia deslocado naquelas ruas estreitas, chamando atenção demais para o gosto de Helena. Ela dirigia devagar, observando as janelas coloniais enfeitadas com luzes simples de Natal, os moradores que acenavam uns para os outros como se todos se conhecessem desde sempre. Era início de dezembro, e a cidade já respirava o clima natalino com aquela simplicidade que ela havia esquecido que existia. A casa ficava na rua das Mercês, uma construção de 2 andares com paredes grossas e janelas de madeira pintadas de azul desbotado. Helena estacionou em frente ao portão de ferro enferrujado e ficou alguns minutos apenas olhando. Aquela era a casa da tia-avó Eulália, irmã mais nova de Dona Celeste, que havia partido há alguns meses. Uma casa que agora era dela, herdada quase por acaso, já que ninguém mais da família se interessou por um imóvel antigo numa cidade do interior. Quando desceu do carro, o frio da tarde mineira a surpreendeu. Em São Paulo, mesmo no inverno, o concreto guardava calor. Ali, o vento descia das montanhas trazendo um frescor úmido que penetrava nos ossos. Helena puxou o casaco de lã italiana e abriu o porta-malas. 2 malas grandes, uma bolsa e uma caixa com os únicos pertences pessoais que quis trazer. O resto ficou para trás, junto com a vida que não queria mais. A chave estava exatamente onde a advogada disse que estaria, embaixo do 3º vaso de samambaia na varanda lateral. Helena sorriu com ironia. Em São Paulo, ninguém deixaria a chave em lugar tão óbvio. Mas ali, aparentemente, as pessoas ainda confiavam umas nas outras. Ao abrir a porta, o cheiro de casa fechada invadiu suas narinas. Mofo, madeira velha e algo que lembrava alfazema. As janelas estavam todas cerradas, e a pouca luz que entrava pelos vãos das venezianas desenhava linhas douradas no chão de tábuas corridas. Helena caminhou pelo corredor até a sala, onde móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas de um tempo que não voltava mais. Deixou as malas na entrada e foi direto abrir as janelas. Precisava de ar, de luz, de alguma coisa que a fizesse sentir que aquilo não era apenas mais um erro numa sequência de decisões ruins. Quando a última janela se abriu, a vista a surpreendeu. Dali podia ver o quintal com pés de jabuticaba e, ao fundo, o campanário da igreja de São Francisco, recortado contra o céu que começava a ganhar tons alaranjados do entardecer. Foi então que ouviu o barulho. Um motor falhando, insistente, vindo da garagem lateral. Helena franziu a testa. A advogada não tinha mencionado nada sobre carros. Desceu os 3 degraus que levavam ao corredor lateral e empurrou a porta de madeira da garagem. Lá estava ele. Um Chevette marrom, modelo antigo, coberto por uma fina camada de poeira. Helena se aproximou e passou a mão no capô. Estava frio. Aquele carro devia estar parado ali há meses, talvez desde que tia Eulália ficou muito debilitada para dirigir. Mas então, de onde vinha o barulho do motor? A resposta veio do quintal dos fundos. Helena contornou a casa e encontrou um homem agachado ao lado de uma motocicleta desmontada. Ele tinha as mãos sujas de graxa, os cabelos escuros meio bagunçados e vestia uma camiseta simples com um colete jeans por cima. Devia ter uns 30 e poucos anos. Rosto anguloso marcado pelo sol e por uma barba por fazer de alguns dias. Ele levantou os olhos ao perceber a presença dela e ficou de pé num movimento rápido, limpando as mãos num pano velho que pendia do bolso da calça jeans desgastada.
Helena se preparou para a reação. Já conhecia o tipo de olhar que recebia. Mulher bonita, bem vestida, claramente de fora. Mas o que veio não foi o que esperava. O homem sorriu, um sorriso franco que iluminou o rosto cansado, e estendeu a mão direita antes de perceber que estava suja de graxa. Riu, um pouco sem jeito, e limpou melhor no pano antes de tentar novamente. Rodrigo Silva, morador da casa ao lado, satisfeito em conhecer a nova vizinha. A senhora Eulália sempre dizia que alguém da família viria um dia cuidar da casa. Helena apertou a mão dele, sentindo a textura áspera de quem trabalha com as próprias mãos. Rodrigo, Helena Alcântara. Eu sou sobrinha neta da dona Eulália. Meus sentimentos pela perda. Ela era uma pessoa muito querida aqui no bairro. Sempre tinha um cafezinho quente e um bolo para quem passasse. Helena assentiu, sem saber bem o que dizer. A verdade é que mal conhecia tia Eulália. Tinha vindo aqui talvez 3 ou 4 vezes na vida, sempre a reboque da avó Celeste. Mas aquilo não era algo que compartilharia com um estranho. Obrigada. Estou aqui para organizar as coisas, ver o que fazer com a casa. Rodrigo enfiou as mãos nos bolsos da calça, meio sem jeito. Olha, não quero ser inconveniente, mas notei que o chevette da garagem está parado há tempo demais. Bateria deve estar arriada, velas provavelmente oxidadas. Se precisar de uma ajuda para dar uma olhada, eu trabalho com isso. Tenho uma pequena oficina aqui perto. Helena olhou para ele com certa surpresa. Não estava acostumada com ofertas de ajuda que não vinham acompanhadas de segundas intenções ou cobranças implícitas. E quanto você cobra? Rodrigo deu de ombros. Ah, por ser vizinha e tudo mais, a gente vê isso. Não custa nada dar uma verificada básica. Se precisar de peças, aí sim a gente acerta. Mas olhar, verificar o que está pegando, isso eu faço de boa vontade. Helena ficou em silêncio por um momento. Parte dela, a parte moldada por anos em São Paulo, em meio a contratos, advogados e pessoas que só fazem algo mediante contrapartida, desconfiava daquela gentileza gratuita. Mas outra parte, cansada e meio perdida, só queria aceitar a ajuda sem questionar. Seria muito gentil da sua parte. Obrigada. Rodrigo acenou com a cabeça. Então tá combinado. Amanhã de manhã eu dou uma passada aqui, se você não se importar. Geralmente acordo cedo. Sem problemas. Eu também acordo cedo. Rodrigo ainda hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas acabou apenas desejando boa tarde e voltou para a motocicleta desmontada no quintal dele. Helena ficou ali parada mais alguns instantes, observando-o trabalhar com aquela concentração tranquila de quem faz o que sabe e gosta. Ao voltar para dentro da casa, Helena começou a retirar os lençóis dos móveis. Cada peça revelada era uma surpresa. Sofá de madeira maciça com almofadas bordadas, estante cheia de livros antigos, aparador com objetos de porcelana delicada. Tia Eulália tinha gosto refinado, mas diferente do luxo ostensivo que Helena conhecia. Ali tudo tinha história, peso, significado. Na cozinha, encontrou panelas de ferro penduradas numa prateleira, potes de vidro com etiquetas escritas à mão e um fogão a lenha ao lado do fogão a gás. Helena abriu a geladeira e, obviamente, estava vazia e desligada. Teria que ir ao mercado, mas não hoje. Hoje ela só queria tomar um banho e dormir. O banheiro do segundo andar tinha azulejos antigos, brancos e azuis, formando desenhos geométricos. O chuveiro elétrico parecia novo, provavelmente instalado há pouco tempo. Helena deixou a água quente escorrer pelo corpo tenso, lavando não só a poeira da viagem, mas também um pouco do peso que carregava nos ombros desde o hospital, desde a despedida da avó Celeste, desde a discussão terrível com a mãe e os tios, desde que descobriu que a única pessoa que realmente a amava naquela família tinha partido para sempre. Enrolada numa toalha, Helena foi até o quarto principal. A cama estava arrumada com uma colcha de crochê branco e travesseiros com fronhas bordadas. Ao lado, na mesinha de cabeceira, havia uma moldura com foto antiga. Helena pegou e sentou-se na beirada da cama para olhar com mais atenção. Na fotografia em preto e branco, 4 mulheres posavam sérias diante de uma construção que Helena não reconheceu.
A mais jovem delas era inconfundivelmente a avó Celeste, talvez com seus 20 anos. Ao lado, tia Eulália, um pouco mais nova. As outras duas mulheres eram desconhecidas. Uma delas segurava algo nas mãos, parecia um bordado ou tecido. No verso da foto, uma frase escrita com letra caprichada. As verdadeiras mestras. Dezembro de 1957. Helena virou a foto novamente, observando os rostos daquelas mulheres. Que mestras? Mestras de quê? A avó Celeste nunca tinha mencionado nada sobre isso. Nem tia Eulália nas poucas vezes em que conversaram. Colocou a foto de volta no lugar e se deitou, puxando o cobertor pesado sobre o corpo. Lá fora, os sinos da igreja tocaram, marcando as 6 da tarde. Helena fechou os olhos, mas o sono não veio fácil. A mente girava em círculos, repassando decisões, perdas, escolhas. Tinha deixado tudo para trás. O apartamento nos Jardins, o carro do ano, as roupas de grife, os eventos sociais, os amigos que, na verdade, nunca foram amigos de verdade. Depois que a avó partiu, Helena percebeu com clareza dolorosa que estava completamente sozinha naquela vida construída sobre aparências. A família Alcântara era conhecida em São Paulo. Empresas de importação e exportação, lojas de artigos finos, história de sucesso contada e recontada em revistas de negócios. Mas por trás das capas reluzentes, Helena conhecia a verdade. Conhecia as trapaças, os golpes elegantes, a exploração disfarçada de parcerias. Conhecia o vazio emocional que enchia aqueles salões iluminados, onde todos sorriam sem alegria verdadeira. A avó Celeste era diferente. Era a única que questionava, que doava, que se importava com pessoas, e não apenas com números em contas bancárias. E quando ela se foi, levou consigo o último fio que ainda prendia Helena àquele mundo. O som de uma criança rindo invadiu o quarto pela janela entreaberta. Helena se levantou e foi até lá. No quintal da casa ao lado, uma menina pequena corria atrás de um cachorro vira-lata. Rodrigo estava sentado nos degraus da varanda, observando a filha brincar com um sorriso cansado no rosto. Helena se afastou da janela e voltou para a cama. Amanhã seria um novo dia. Amanhã ela começaria a organizar a casa, a descobrir mais sobre aquela cidade, sobre a vida que tia Eulália tinha aqui. E, quem sabe, sobre aquelas mulheres na fotografia antiga. Mas, por ora, só queria dormir. Dormir sem sonhar com hospitais ou olhares de julgamento. Dormir e acordar num lugar onde ninguém sabia quem ela era ou de onde vinha. Um lugar onde poderia, talvez, descobrir quem realmente queria ser. O frio da noite apertou, e Helena puxou mais um cobertor do armário antigo. Lá fora, as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu limpo de São João del Rei. E pela primeira vez em muitos meses, Helena sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade, ainda não. Mas era um silêncio interno que há muito não conhecia. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Helena acordou com o som de martelo batendo em metal. Olhou o relógio no criado mudo e viu que passava pouco das 7. Levantou-se, vestiu uma calça jeans e um suéter confortável, prendeu os cabelos longos num rabo de cavalo e desceu para a cozinha. Rodrigo estava na garagem já trabalhando no Chevette. A porta do capô estava aberta e ele mexia em algo no motor com aquela concentração silenciosa de quem sabe exatamente o que está fazendo. "Bom dia", disse Helena, encostada no batente da porta. Rodrigo ergueu a cabeça e sorriu. "Bom dia. Desculpa se o barulho te acordou. Podia ter começado mais tarde. Não tem problema. Eu já estava acordando mesmo. Quer um café?" Rodrigo hesitou, limpando as mãos no pano. "Olha, não quero incomodar, não. Não incomoda. Preciso fazer café de qualquer jeito. E confesso que não sei bem por onde começar aqui nessa cozinha antiga." Rodrigo riu. "A cozinha da dona Eulália é um tesouro. Ela fazia as melhores broas de fubá da redondeza. A Bela, minha filha, vivia pedindo para ela fazer." Helena sentiu um aperto no peito ao perceber que havia toda uma vida, toda uma história naquela casa que ela jamais conheceu. E por quê?
porque sua família sempre achou que aquilo tudo era inferior, pequeno demais, sem importância. "Vamos tomar esse café então", disse ela, virando-se para entrar na cozinha. E foi assim, naquela manhã de dezembro, entre xícaras de café coado na hora e pão com manteiga comprado na padaria da esquina, que Helena começou a conhecer Rodrigo Silva. Mecânico, pai solteiro, morador daquela cidade a vida inteira. Um homem simples, de palavras poucas e gestos sinceros, que consertava motores porque gostava do desafio de fazer as coisas voltarem a funcionar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Helena jamais imaginou ter. Rodrigo aparecia quase todos os dias, trazia ferramentas, consertava uma torneira que pingava, ajustava uma janela que emperrava. Nunca pedia nada em troca, mas Helena começou a retribuir do jeito que sabia, preparando almoços que dividiam na varanda, comprando materiais que ele precisava. Foi numa dessas tardes, enquanto Rodrigo terminava de trocar a fiação antiga da sala, que Isabela apareceu pela primeira vez. A menina tinha 5 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças mal feitas, olhos escuros imensos e uma timidez que a fazia esconder metade do rosto atrás do pai. "Bela, vem cá", disse Rodrigo, com uma doçura na voz que Helena ainda não tinha ouvido. "Vem conhecer a dona Helena." A menina deu 2 passinhos tímidos e parou, segurando firme na calça jeans do pai. Helena se agachou para ficar na altura dela. "Oi, Isabela. Seu pai me contou que você gosta muito de desenhar. É verdade?" A menina assentiu sem dizer nada, mas os olhos brilharam com interesse. Rodrigo riu baixinho e passou a mão nos cabelos da filha com um carinho automático. Ela é meio envergonhada no começo, mas quando pega confiança, não para de falar. Helena sorriu e se levantou. "Tenho alguns lápis de cor que achei aqui numa gaveta. Nunca foram usados. Você quer levar, Isabela?" Os olhos da menina se arregalaram e ela olhou para o pai pedindo permissão silenciosa. Rodrigo hesitou, aquele orgulho que Helena já começava a reconhecer nele, tentando recusar a generosidade. "Não precisa, Helena." Mas Helena já tinha ido buscar. Voltou com uma caixa antiga de madeira, abriu e revelou dezenas de lápis de cor organizados por tons. Isabela soltou um suspiro maravilhado. Eram da tia Eulália quando ela era jovem. "Estão aqui guardados há décadas. Acho que ela gostaria que uma criança usasse eles de novo." Rodrigo abriu a boca para protestar novamente, mas algo no olhar de Helena o fez parar. Não era pena, não era caridade condescendente. Era apenas um gesto genuíno de quem quer compartilhar algo bom. "Tá bom, então. Mas só se você prometer que vai fazer um desenho bem bonito para Dona Helena. Combinado, Bela?" A menina assentiu com entusiasmo, pegou a caixa com as 2 mãozinhas e abraçou contra o peito como se fosse um tesouro. "Obrigada", sussurrou tão baixinho que Helena quase não ouviu. Naquela noite, enquanto organizava papéis antigos no escritório do 2º andar, Helena encontrou mais fotografias. Várias delas mostravam as mesmas mulheres da foto que tinha visto no primeiro dia, sempre juntas, sempre em ambientes que pareciam oficinas ou ateliês. Em algumas imagens, trabalhavam em bordados enormes estendidos em grandes mesas. Em outras, seguravam tecidos, agulhas, tesouras. Helena juntou todas as fotos e desceu para a sala. Acendeu o abajur antigo e espalhou as imagens sobre a mesa de centro. Havia algo ali que ela precisava entender. Quem eram aquelas mulheres? Por que a avó Celeste as chamava de mestras? E por que ninguém nunca tinha mencionado isso antes? Na manhã seguinte, decidiu procurar respostas. Vestiu-se com simplicidade e saiu para caminhar pela cidade. São João del Rei estava mais enfeitada a cada dia que passava. Guirlandas atravessavam as ruas. Presépios apareciam nas vitrines das lojas e o cheiro de quitandas saía das padarias em ondas que faziam o estômago roncar. Helena entrou numa loja de artesanato na rua principal. O lugar era pequeno, apertado, cheio de objetos pendurados nas paredes e empilhados em prateleiras. Toalhas bordadas, tapetes de tear, bonecas de pano, objetos de madeira entalhada. Tudo feito à mão, tudo com aquela imperfeição que só o trabalho artesanal tem.
A dona da loja era uma senhora de cabelos completamente brancos presos num coque frouxo. Usava óculos de grau grosso e um avental cheio de bolsos. Bom dia, moça. Procurando alguma coisa especial? Helena hesitou. Na verdade, estou procurando informação. Herdei a casa da minha tia-avó, Dona Eulália, na Rua das Mercês. Os olhos da senhora se arregalaram. A Eulália? Meu Deus do céu, ela era uma pessoa maravilhosa. Muita gente sentiu quando ela se foi. A senhora é parente dela, então? Sobrinha neta. Eu praticamente não a conhecia, para ser sincera. Mas encontrei algumas fotos antigas na casa e fiquei curiosa. Fotos de mulheres trabalhando com bordados e tecidos. Uma delas é minha avó quando jovem. A senhora tirou os óculos, limpou nas pontas do avental e colocou de volta, estudando Helena com mais atenção. Sua avó era quem? Celeste Alcântara. O silêncio que se seguiu foi pesado. A senhora voltou para trás do balcão, mexeu em alguns papéis, depois olhou para Helena novamente, com uma expressão que era meio desconfiança, meio tristeza. Alcântara. Esse nome traz muita história por aqui, moça. Nem toda ela boa. Helena sentiu o estômago apertar. O que a senhora quer dizer? A dona da loja suspirou fundo. Olha, não sei se devo ser eu a contar. Mas já que você está procurando, acho melhor falar com as próprias envolvidas. Tem 3 senhoras que vivem juntas numa casa na saída da cidade, logo depois da Ponte Velha. Dona Amélia, Dona Judite e Dona Teresa. Elas trabalharam com sua avó há muitos anos. Se você quer saber sobre essas fotos, elas são as pessoas certas. Helena anotou o endereço que a senhora lhe passou e agradeceu. Ao sair da loja, sentiu um aperto no peito. Algo lhe dizia que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. A casa ficava num lugar tranquilo, cercada por um jardim bem cuidado, onde cresciam rosas, hortênsias e jabuticabeiras carregadas. Era uma construção simples, térrea, pintada de amarelo claro com janelas verdes. Na varanda, 3 cadeiras de balanço vazias se moviam suavemente com o vento. Helena bateu na porta e esperou. Ouviu passos arrastados e vozes abafadas lá dentro. Quando a porta se abriu, encontrou uma senhora muito idosa, magra, com o rosto marcado por rugas profundas, mas olhos vivos e atentos. Pois não? Bom dia. Meu nome é Helena. Sou neta de Celeste Alcântara. Estou morando na casa que era de Eulália e encontrei algumas fotos antigas. Me disseram que as senhoras poderiam me ajudar a entender melhor sobre elas. A expressão da senhora mudou completamente. Por um instante, pareceu que ia fechar a porta, mas então suspirou e abriu espaço. Entre. A sala era aconchegante, cheia de almofadas bordadas, mantas coloridas e um tear enorme montado perto da janela. Outras 2 senhoras estavam sentadas em poltronas, uma fazendo crochê e outra bordando um pano de prato. As 3 pararam o que faziam quando Helena entrou. Meninas, essa é a neta da Celeste. O silêncio que se fez foi carregado de significados que Helena não conseguia decifrar. A senhora que a recebeu indicou uma cadeira vazia. Sente, vou fazer um café. Enquanto esperava, Helena observou o ambiente. As paredes tinham fotos antigas emolduradas, e em várias delas reconheceu a avó Celeste jovem, ao lado daquelas 3 senhoras que agora a olhavam com uma mistura de curiosidade e algo que parecia mágoa antiga. Quando o café ficou pronto, a senhora que tinha aberto a porta se apresentou como Amélia. As outras eram Judite e Teresa. Todas tinham mais de 80 anos, mãos marcadas pelo trabalho, mas uma dignidade serena no jeito de se sentar, de falar, de existir. Você disse que encontrou fotos, começou Dona Amélia. Fotos de quando? De 1957, principalmente. Vocês trabalhavam juntas, né? Minha avó, minha tia-avó Eulália e vocês 3. Dona Teresa, a mais idosa, soltou uma risada, sem alegria. Trabalhávamos. Essa é uma palavra bonita. A gente criava, menina. A gente inventava. Bordados que ninguém tinha visto antes. Técnicas que a gente desenvolveu sozinha, experimentando, errando, acertando. Passamos anos aperfeiçoando cada ponto, cada combinação de cores.
E minha avó estava com vocês nisso? Sua avó e a Eulália aprenderam tudo com a gente, disse Dona Judite, ajeitando os óculos no rosto. Elas eram mocinhas ainda, vieram de São Paulo passar um tempo aqui. A gente se tornou amigas. Ensinamos tudo o que sabíamos porque acreditamos que aquilo era conhecimento para ser compartilhado. Helena sentiu que havia mais nessa história. E o que aconteceu depois? Dona Amélia bebeu um gole longo do café antes de responder. Sua avó voltou para São Paulo. Prometeu que ia divulgar nosso trabalho, conseguir encomendas maiores, fazer nosso nome ser conhecido. E conseguiu mesmo. Só que quando as encomendas começaram a chegar, quando o trabalho virou negócio de verdade, o nome que aparecia não era o nosso. Era o dela. Alcântara Bordados. Virou empresa, virou fortuna. E a gente ficou aqui, invisível. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A família Alcântara construiu um império em cima do trabalho de vocês? Dona Teresa assentiu devagar. Não foi roubo se é isso que você está pensando. Sua avó sempre mandava algum dinheiro. Uma quantia aqui, outra ali, como se fosse favor, caridade. Mas nunca reconheceu publicamente que as técnicas, as criações, os padrões originais eram nossos. Vendeu tudo como tradição familiar Alcântara. E a gente deixou porque era simples demais, pobre demais, ignorante demais para brigar com gente poderosa. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Helena olhou para as três senhoras e viu não raiva, mas uma tristeza profunda, uma resignação de quem carregou aquilo por décadas. Minha avó nunca contou nada disso para a família. Ninguém sabe. Dona Eulália sabia, disse Dona Judite. Ela nunca concordou com o que a irmã fez. Tentou convencer a Celeste a fazer o certo, mas não adiantou. Por isso a Eulália veio morar aqui de volta. Não quis mais viver em São Paulo, não quis mais fazer parte daquilo. Helena levou as mãos ao rosto. Todo o dinheiro, todas as lojas, toda a reputação da família. Tudo construído sobre uma mentira, sobre um silenciamento. As senhoras me perdoem. Eu não sabia de nada disso. Dona Amélia se levantou e pousou a mão no ombro de Helena. A gente sabe, menina. Você não tem culpa dos erros de quem veio antes. Mas agora que sabe, o que vai fazer com isso? Helena não tinha resposta. Saiu daquela casa carregando um peso novo nos ombros. O legado que sempre acreditou ser honesto, merecido, tinha raízes podres. E ela, que já tinha deixado tudo para trás, agora descobria que até o passado que conhecia era uma farsa. Quando voltou para a Rua das Mercês, o sol já se punha. Rodrigo estava na varanda da casa dele, pintando uma bicicleta velha. Isabela brincava ao lado, desenhando algo num caderno grande. Ao ver Helena, Rodrigo percebeu que alguma coisa estava errada. Colocou o pincel de lado e veio até a cerca que dividia os quintais. Tá tudo bem? Helena forçou um sorriso. Só descobri algumas verdades sobre minha família que preferia não ter descoberto. Rodrigo a estudou em silêncio, então disse com simplicidade. Às vezes é assim mesmo. A gente cresce achando que conhece as pessoas, aí descobre que existia um mundo inteiro que a gente não via. Helena olhou para ele e pela primeira vez notou como os olhos dele eram gentis. Como ele tinha um jeito de falar que não julgava, apenas compreendia. Quer tomar um café? Ofereceu Rodrigo. Bela acabou de fazer um desenho que ela quer te mostrar. E foi assim. Naquela tarde fria de dezembro, tomando café requentado em canecas desemparelhadas, enquanto Isabela mostrava orgulhosa um desenho de 3 casas lado a lado, com pessoas sorrindo nas janelas, que Helena começou a entender que família não é só sangue. Família pode ser construída, pode ser escolhida. Naquela noite, deitada na cama antiga de tia Eulália, Helena tomou uma decisão. Não podia mudar o passado. Não podia desfazer o que a avó Celeste tinha feito, mas podia fazer diferente. Podia, de alguma forma, começar a reparar o erro e talvez no processo construir algo novo, algo verdadeiro, algo que valesse a pena. A ideia veio numa noite de insônia. Helena estava na sala, cercada por papéis antigos, contratos de herança, documentos da casa. Tinha dinheiro guardado, economias próprias que nunca dependeram totalmente da família. Não era a fortuna Alcântara, mas era suficiente. Suficiente para fazer algo que importasse.
Na manhã seguinte, procurou Rodrigo antes mesmo de tomar café. Ele estava na oficina, uma construção modesta nos fundos da casa dele, onde consertava motos, carros antigos e qualquer coisa que tivesse motor. O lugar era organizado do jeito que homens práticos organizam: ferramentas penduradas na parede em ordem de tamanho, peças separadas em caixas etiquetadas, chão varrido, mas manchado de graxa antiga. Rodrigo, preciso conversar com você sobre uma coisa. Ele levantou os olhos de um motor de moto que estava desmontando, limpou as mãos num pano e encostou na bancada. Pode falar. Helena respirou fundo. Descobri umas coisas sobre minha família. Coisas ruins. Mas quero fazer diferente. Quero usar o que eu tenho para começar de novo, de um jeito certo. E preciso da sua opinião sobre isso. Rodrigo a observou em silêncio, esperando. Era uma qualidade dele que Helena estava aprendendo a apreciar. Ele não enchia o silêncio com palavras desnecessárias. Apenas escutava. Estou pensando em transformar a casa da tia Eulália num centro comunitário. Um lugar onde as artesãs daqui, as verdadeiras mestras, possam ensinar o que sabem. Onde as pessoas possam aprender, criar, vender o trabalho delas com o reconhecimento que merecem. Quero corrigir um erro antigo da minha família. Rodrigo cruzou os braços, pensativo. É uma ideia bonita, mas essas coisas custam caro, Helena. Reformar a casa, comprar materiais, manter o espaço funcionando. Você pensou bem nisso? Pensei. Tenho algum dinheiro guardado. Não é infinito, mas dá para começar. E você acha que as pessoas daqui aceitariam uma coisa assim? Rodrigo deu de ombros. Depende de como você apresentar. O povo aqui é desconfiado de promessas grandes. Já viram muita gente de fora chegar com ideias mirabolantes que não dão em nada, mas se você mostrar que é sério, que está disposta a ficar e fazer acontecer de verdade, acho que sim. Você me ajudaria? Com a reforma, digo. Posso pagar pelo seu trabalho. Rodrigo ficou sério. Helena, eu ajudo porque quero, porque você é minha vizinha e porque a ideia é boa. Mas não precisa me pagar, preciso sim. Você tem uma filha para criar, contas para pagar. Seu tempo vale dinheiro, Rodrigo. Ele abriu a boca para protestar, mas Helena ergueu a mão. Por favor, deixa eu fazer isso do jeito certo, sem favores, sem dívidas, como parceiros num projeto. Rodrigo a estudou por um longo momento, então assentiu devagar. Tá bom, mas com uma condição. Você me deixa escolher o que precisa ser feito primeiro e como fazer, sem querer controlar tudo. Confia em mim? Helena sorriu. Confio. Nos dias seguintes, a casa virou um canteiro de obras. Rodrigo trouxe 2 amigos que trabalhavam com construção e reforma. Começaram pelos reparos essenciais. Telhado que tinha goteiras, canos velhos que precisavam ser trocados, parte elétrica que estava ultrapassada. Helena trabalhava junto, carregando materiais, pintando paredes, aprendendo que suas mãos podiam fazer mais do que segurar taças de cristal. Isabela vinha depois da escola e ajudava do jeito dela, organizando pincéis, separando pregos por tamanho, desenhando nos jornais velhos que forravam o chão. E aos poucos, a menina foi se soltando com Helena. Contava sobre a escola, sobre as amigas, sobre os desenhos que fazia. Nunca mencionava a mãe, e Helena nunca perguntou. Sabia reconhecer uma ausência quando via uma. Foi numa tarde dessas, enquanto pintavam a sala que seria o ateliê principal, que Rodrigo finalmente falou sobre o assunto. Isabela tinha ido buscar mais água para lavar os pincéis e eles ficaram sozinhos. A mãe da Bela foi embora quando ela tinha 1 ano, disse ele sem olhar para Helena, concentrado na parede que pintava. Disse que não tinha nascido para aquilo, para ser mãe, para viver numa cidade pequena. Quis voltar para Belo Horizonte, retomar a carreira que tinha deixado. Eu entendi. Não dá para prender ninguém que quer ir embora. E você ficou com a Isabela. Rodrigo sorriu, um sorriso meio triste. Nunca passou pela minha cabeça não ficar. Ela é minha filha. Pode ter sido difícil às vezes, principalmente no começo, mas nunca me arrependi. A Bela é a melhor coisa que já me aconteceu. Helena sentiu o peito apertar. Você é um bom pai, Rodrigo. Ele finalmente olhou para ela,
E havia algo naquele olhar que fez o coração de Helena bater mais rápido. Faço o que posso. E você, por que largou tudo em São? Por que, Paulo? Helena parou de pintar e se sentou no chão coberto de jornal. Não tinha mais nada me prendendo lá. Minha avó era a única pessoa que realmente se importava comigo. Quando ela se foi, percebi que o resto era só aparência. Festas onde ninguém te conhece de verdade, conversas vazias, gente que só quer saber o que você pode fazer por ela. Cansei disso. E aqui? Tá encontrando o que procurava? Helena olhou em volta, para as paredes meio pintadas, para os móveis cobertos com lençóis manchados de tinta, para Isabela que voltava carregando um balde cheio de água, com cuidado para não derramar. Olhou para Rodrigo com seu jeito simples e honesto e sentiu algo que há muito tempo não sentia. Esperança. Acho que sim. Acho que aqui eu posso ser quem eu realmente quero ser. Rodrigo segurou o olhar dela por mais um momento, então voltou a pintar. Mas Helena viu o sorriso pequeno que ele tentou esconder. Quando Helena voltou a visitar Dona Amélia, Dona Judite e Dona Teresa, levou um caderno cheio de ideias anotadas, esboços, planos. As três senhoras a receberam com a mesma educação da primeira vez, mas ainda havia distância, cautela. Quero fazer uma proposta para as senhoras, começou Helena. Quero transformar a casa que era da tia Eulália num centro comunitário de artesanato. Um lugar onde vocês possam ensinar o que sabem, onde as técnicas de vocês sejam reconhecidas e valorizadas, onde outras pessoas possam aprender e continuar esse conhecimento. Dona Teresa cruzou os braços. E o que você ganha com isso? Nada. Ou melhor, ganho a chance de fazer o certo, de corrigir, mesmo que só um pouco, o erro que minha avó cometeu. Dona Judite balançou a cabeça. Menina, a gente já é velha demais para essas coisas. Nosso tempo passou. Não passou. As senhoras ainda criam, ainda bordam, ainda sabem tudo o que sabiam antes. E tem muita gente que poderia aprender com vocês. Jovens que precisam de uma profissão, mulheres que querem ter uma renda própria, pessoas que simplesmente querem aprender uma arte que está se perdendo. Dona Amélia foi até a janela e ficou olhando o jardim lá fora. Você está falando bonito, Helena. Mas de onde vem esse dinheiro? Da fortuna que sua família construiu em cima do nosso trabalho? A verdade doeu, mas Helena não desviou. Sim, mas é dinheiro meu que eu guardei. Dinheiro que vou usar do jeito que achar certo. E acho certo usar para isso. O silêncio se estendeu. Então Dona Amélia virou e olhou para as outras duas. Elas trocaram olhares, uma conversa silenciosa de quem se conhece há décadas. A gente precisa pensar, disse Dona Teresa finalmente. Não é decisão para tomar de um dia para o outro. Claro, pensem o tempo que precisarem, mas saibam que eu vou fazer isso acontecer. Com ou sem vocês. Só que seria muito melhor com vocês. Helena saiu daquela casa sem promessas, mas também sem portas fechadas. Era um começo. A reforma da casa avançava bem, mas foi numa tarde, quando Rodrigo voltou da cidade com a expressão fechada, que Helena percebeu que algo estava errado. Ele mal falou durante o trabalho, respondeu com monossílabos quando ela perguntou se queria café. Quando os outros trabalhadores foram embora e Isabela estava entretida desenhando na varanda, Helena foi direto ao ponto. O que aconteceu? Rodrigo jogou a ferramenta que segurava numa caixa com mais força que o necessário. Nada que você precise se preocupar. Rodrigo, ele suspirou, passou a mão pelo cabelo bagunçado. O dono do prédio onde fica minha oficina quer aumentar o aluguel. 50% a mais a partir do mês que vem. Helena sentiu o estômago apertar. Isso é absurdo. Ele pode fazer isso? Pode. O contrato permite reajuste anual e faz mais de 2 anos que não aumenta. Tá no direito dele. O problema é que eu não tenho como pagar. Já tô apertado com as contas como tá. E se você não pagar? Ele encontra outro inquilino. E eu perco a oficina que meu avô construiu, que meu pai manteve, que eu lutei para não deixar fechar quando ele se foi. Helena viu a dor no rosto dele, o orgulho, ferido, o medo de perder algo que era mais que um lugar de trabalho. Era história, raiz, identidade. Deixa eu ajudar.
Posso emprestar o dinheiro, você paga quando puder. Rodrigo virou para ela com os olhos faiscando. Não. Já te disse que não aceito caridade, Helena. Não é caridade. É um empréstimo entre amigos. A gente mal se conhece faz 2 semanas. Não somos amigos o suficiente para você me emprestar um dinheiro que talvez eu nunca consiga te devolver. As palavras saíram mais duras que Helena esperava, e ela viu que tinha tocado num ponto sensível. O orgulho de Rodrigo não era teimosia vazia. Era a dignidade de um homem que sempre se sustentou com o próprio trabalho, que criava a filha sozinho sem pedir nada a ninguém. Desculpa, não quis ofender. Rodrigo fechou os olhos, respirou fundo. Eu sei. Desculpa eu ter respondido assim. Só tô cansado de depender da boa vontade dos outros, sabe? Quero resolver meus próprios problemas. Eu entendo. Mas às vezes todo mundo precisa de ajuda, Rodrigo. Não tem vergonha nisso. Ele não respondeu. Apenas juntou as ferramentas e foi embora mais cedo naquele dia. Isabela ficou sem entender por que o pai estava de cara fechada e Helena também recolheu suas coisas com o coração apertado. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou pensando em Rodrigo, na oficina que ele poderia perder, na menina que dependia dele. Foi então que seu celular tocou. Era um número de São Paulo. Helena hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era a de sua mãe, fria como sempre. Helena, preciso saber o que você está fazendo aí nessa cidade. Cuidando da minha vida, mãe. Recebi uma ligação muito interessante hoje. De uma advogada dizendo que você está gastando dinheiro em reformas, que planeja abrir algum tipo de centro comunitário. Isso é verdade? É sim. Com que dinheiro? Meu dinheiro. Da herança da vovó Celeste que ela deixou para mim. O silêncio do outro lado foi gélido. Aquele dinheiro é da família. Você não pode simplesmente torrar ele numa fantasia caridosa. Posso sim, é meu, e vou usar como achar melhor. A voz da mãe ficou ainda mais dura. Helena, você tem 48 horas para voltar para São Paulo e acabar com essa palhaçada. Ou vou tomar as medidas legais necessárias. Que medidas? Vou pedir que um juiz declare você incapaz de gerir seu próprio patrimônio. Vou alegar que você está tendo um surto depois da perda da sua avó, que está tomando decisões irracionais. E vou ganhar, Helena. Tenho os melhores advogados de São Paulo. Helena sentiu a raiva subir como uma onda. Pode tentar, mas não vai conseguir. Estou lúcida, estou bem e estou fazendo exatamente o que quero fazer. Desligou antes que a mãe pudesse responder. As mãos tremiam quando colocou o celular de lado. Sabia que a ameaça era real. A família Alcântara não aceitava perder controle. Não aceitava que alguém usasse o dinheiro da família para algo que eles não aprovavam. Mas Helena não ia voltar atrás. Não agora. Não quando finalmente tinha encontrado um propósito, um lugar onde podia fazer diferença de verdade. Na manhã seguinte, foi procurar Rodrigo cedo. Ele estava na cozinha preparando café para Isabela antes de levar ela para a escola. A menina comia pão com manteiga e desenhava ao mesmo tempo. Posso falar com você depois que você voltar de levar a Bela? Rodrigo assentiu, ainda meio distante de ontem. Mas quando voltou meia hora depois, Helena estava esperando com café fresco e uma proposta. Escuta, eu sei que você não quer aceitar ajuda, direta. Mas e se a gente fizesse diferente? E se a oficina ficasse aqui nos fundos da minha casa? Tem espaço sobrando, dá para montar uma oficina melhor até do que a que você tem agora. E você me paga um aluguel simbólico, só para você não se sentir devedor de nada. Rodrigo balançou a cabeça. Helena, isso é basicamente você me dando o espaço de graça. Não é. Porque você vai trabalhar na reforma do centro comunitário em troca. Vai ser uma troca justa. Você tem o espaço para a oficina, eu tenho alguém de confiança, cuidando da obra. Além disso, pensei que a oficina poderia fazer parte do centro. Você ensinaria mecânica básica para quem quiser aprender. Tem muita gente que gostaria de saber consertar as próprias coisas, economizar dinheiro. Rodrigo olhou para ela com gratidão e algo mais profundo. Por que você está fazendo tudo isso? Porque quero. Porque posso. Porque conheci um homem bom que merece ter as coisas um pouco mais fáceis na vida. Rodrigo passou a mão pelo rosto, cansado.
Para mim é difícil acreditar. Não estou acostumado com gente que ajuda sem querer nada em troca. Então vai se acostumando. Porque eu estou aqui, Rodrigo. E não vou embora. Ele a olhou por um longo momento, então estendeu a mão. Tá bem, aceito a proposta. Helena apertou a mão dele, sentindo o calor da palma calejada. E naquele momento, soube que tinha feito a escolha certa. Nos dias que se seguiram, Rodrigo começou a transferir as coisas da oficina velha para o espaço nos fundos da casa de Helena. E enquanto ele organizava ferramentas e equipamentos, Helena recebia uma visita inesperada. Dona Amélia, Dona Judite e Dona Teresa apareceram na porta numa tarde fria de dezembro. As três vestidas com roupas simples mas caprichadas, carregando sacolas grandes. Viemos aceitar sua proposta, disse Dona Amélia sem rodeios, mas com nossas condições. Helena as convidou para entrar, serviu café, sentou para escutar. Primeira condição, começou Dona Teresa. O nome do centro vai ser Centro de Artesanato Mestre Eulália, porque ela foi a única da sua família que sempre tratou a gente com respeito e reconheceu nosso trabalho. Helena assentiu, emocionada. Perfeito. E as outras condições? Segunda, continuou Dona Judite, a gente ensina o que sabe, mas não recebe caridade. Queremos receber pelo nosso trabalho como professoras. Um pagamento justo, claro. Vou elaborar um contrato formal. E terceira, finalizou Dona Amélia. Você garante que tudo o que for criado aqui, baseado nas nossas técnicas, vai ter crédito dado a nós. Nossos nomes vão aparecer. Nossa história vai ser contada direito. Helena se levantou e abraçou cada uma delas, com lágrimas nos olhos. Podem ter certeza que sim, a história verdadeira vai ser contada, e vocês vão ter todo o reconhecimento que sempre mereceram. As três senhoras relaxaram um pouco, e pela primeira vez, Helena viu sorrisos genuínos naqueles rostos marcados pelo tempo. Começaram a tirar das sacolas amostras de bordados, tecidos, trabalhos que guardavam há anos. Peças lindas, intrincadas, feitas com uma maestria que Helena nunca tinha visto igual. O Natal estava chegando. Faltavam apenas 10 dias. A cidade inteira se preparava para as festas tradicionais, as missas, as ceias. E na casa da Rua das Mercês, o trabalho não parava. Paredes eram pintadas, móveis eram organizados, o espaço ganhava vida nova. Isabela passava as tardes ali, desenhando, ajudando do jeitinho dela, se tornando cada vez mais próxima de Helena. E Rodrigo, trabalhando lado a lado com ela todos os dias, também foi se aproximando de um jeito que ia além da amizade. Havia olhares que duravam um segundo a mais. Mãos que se tocavam ao passar ferramentas e demoravam a se soltar. Conversas que se estendiam noite adentro, depois que Isabela já dormia, sobre sonhos, medos, arrependimentos. Numa dessas noites, sentados na varanda com cobertores sobre os ombros porque o frio apertava, Rodrigo finalmente disse o que vinha segurando. Helena, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, e sei que nossas vidas são muito diferentes, mas preciso te dizer uma coisa. Eu tô começando a sentir algo por você, algo que há muito tempo não sentia por ninguém. Helena sentiu os olhos arderem. Rodrigo, eu também sinto, mas tenho medo. Medo de estragar o que a gente está construindo. Medo de não ser boa o suficiente para você e para Isabela. Ele pegou a mão dela entre as suas. Você já é boa o suficiente, Helena. Mais do que isso. Você é a pessoa mais incrível que já conheci. Mas entendo se você quiser ir devagar. Vamos devagar, então. Vamos ver onde isso leva. E se beijaram pela primeira vez ali, na varanda fria de dezembro, com o som dos sinos da igreja ao longe e o cheiro de jasmim do jardim invadindo a noite. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois, Helena recebeu a visita de 2 advogados vindos de São Paulo. Traziam documentos, notificações, ameaças legais. A família estava cumprindo a promessa. Queriam interditá-la, tomar controle do seu dinheiro, forçá-la a voltar. Helena leu tudo com as mãos tremendo de raiva. Rodrigo estava ao lado, lendo junto, a expressão cada vez mais fechada. Eles podem fazer isso? Perguntou ele. Podem tentar. Mas vou lutar.
Vou contratar advogados. Vou provar que estou perfeitamente capaz, que todas as minhas decisões são racionais e conscientes. E se você perder? Helena olhou para ele, para os olhos preocupados, e depois olhou pela janela para onde Isabela brincava no quintal. Olhou para os papéis espalhados pela mesa, para as paredes recém-pintadas da casa que estava virando centro comunitário, para as 3 senhoras idosas que finalmente teriam reconhecimento. Não vou perder, porque pela primeira vez na vida eu estou lutando por algo que realmente importa. A véspera de Natal amanheceu com céu limpo e frio intenso. São João del Rei acordou com sino de igreja e cheiro de rabanada saindo das casas. Helena acordou cedo, mas não da empolgação natalina. Acordou da ansiedade. Naquele dia, a família chegaria. A mãe tinha avisado, por mensagem. Vinham para São João del Rei. Vinham buscar ela. Vinham resolver aquela situação de uma vez por todas. A família chegou ao meio-dia. 3 carros importados parando na Rua das Mercês chamaram a atenção de todos os vizinhos. A mãe de Helena desceu do primeiro carro, vestida de forma impecável, como sempre, seguida por 2 tios e uma tia. Do terceiro carro, desceram 2 advogados carregando pastas de couro. Helena os recebeu na porta, sem convidá-los para entrar. A mãe olhou para casa, para os muros descascados, para as janelas antigas, e fez uma careta de desprezo. Então é aqui que você está jogando sua vida fora. Bom dia para você também, mãe. O que vocês querem? O tio Marcelo deu um passo à frente. Helena, não precisa ser assim. Viemos conversar, tentar fazer você enxergar razão. Razão segundo vocês, né? Porque para mim, o que eu estou fazendo aqui faz todo sentido. A tia Beatriz revirou os olhos. Sentido? Gastar uma fortuna reformando uma casa velha para transformar em centro de artesanato? Dar dinheiro para velhas artesãs que ninguém nunca ouviu falar? Isso não é sentido, Helena, isso é irresponsabilidade. Essas velhas artesãs, como você chama, foram as responsáveis por tudo o que essa família tem hoje. Foram elas que criaram as técnicas, os bordados, tudo o que a vovó Celeste vendeu como tradição Alcântara. Só que ela nunca deu crédito a elas. O silêncio que se seguiu foi pesado. A mãe de Helena ficou pálida. Como você sabe disso? Descobri, conversei com elas, vi as provas. E agora vou fazer o que a vovó devia ter feito há décadas. Vou dar a elas o reconhecimento que merecem. Um dos advogados abriu a pasta e tirou documentos. Senhorita Alcântara, trouxemos aqui um pedido de interdição temporária. Se a senhora assinar concordando em voltar para São Paulo e cessar esses gastos irresponsáveis, podemos arquivar tudo e esquecer esse assunto. E se eu não assinar? Então vamos prosseguir com o processo legal, e a senhora pode ter certeza de que vamos ganhar. Helena cruzou os braços. Podem tentar, mas não vão conseguir me provar incapaz porque eu não sou. Cada decisão que tomei aqui foi consciente, planejada e bem pensada. Tenho documentos, contratos, planos de negócio. A mãe dela deu um passo à frente, e pela primeira vez Helena viu algo que não era apenas frieza. Havia medo naqueles olhos. Helena, por favor. Você é minha filha. Não quero te perder. Então para de tentar me controlar. Para de achar que sabe o que é melhor para mim. Eu tô bem aqui, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô realmente bem. Fazendo o quê? Brincando de filantropa numa cidade que ninguém conhece? Reparando erros, construindo algo que importa, ajudando pessoas de verdade e descobrindo quem eu realmente sou, longe de tudo aquilo que vocês sempre me disseram que eu devia ser. O tio Marcelo bufou impaciente. Chega dessa bobagem toda. Helena, você tem até amanhã de manhã para tomar uma decisão. Ou volta com a gente e continua sendo parte dessa família, com todos os benefícios que isso traz. Ou fica aqui e perde tudo. Herança futura, sobrenome, qualquer tipo de suporte. Helena sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Era o ultimato final. A escolha definitiva. Família e dinheiro de um lado, verdade e propósito do outro. Olhou para os rostos rígidos da família. Depois olhou para a casa atrás dela, para a janela onde conseguia ver Rodrigo na cozinha. Olhou para o quintal onde Isabela desenhava sentada na grama. Não preciso até amanhã. Já tomei minha decisão. Eu fico.
A mãe dela deixou escapar um som que era quase um soluço. Helena, você não está pensando direito. Tô pensando mais direito do que nunca pensei na vida toda. E minha resposta é não. Não volto, não desisto. Não abro mão do que construí aqui. Então você não é mais uma Alcântara, disse o tio Marcelo com voz gelada. Helena sorriu e havia uma liberdade naquele sorriso que ela nunca tinha sentido antes. Talvez seja a melhor coisa que já me aconteceu. A família foi embora sem mais palavras. Os carros importados subiram a rua de pedra e desapareceram na curva. E Helena ficou ali parada, tremendo não de frio, mas de alívio, de medo, de uma mistura de sentimentos que ela não conseguia nomear. Rodrigo veio até ela e a envolveu num abraço apertado. Você foi incrível. Eu tô apavorada. Eu sei. Mas você foi incrível mesmo assim. Naquela noite, véspera de Natal, Helena, Rodrigo, Isabela, Dona Amélia, Dona Judite e Dona Teresa jantaram juntos na casa da Rua das Mercês. A mesa era simples, a comida era caseira, mas tinha um calor ali que nenhuma ceia sofisticada em São Paulo jamais teve. Dona Teresa levantou a taça de suco de uva. Um brinde. A Helena, que teve coragem de fazer o que achava certo, e a Eulália, que teria ficado muito orgulhosa. Todos brindaram, e Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Pela primeira vez, estava sentada numa mesa onde era amada de verdade, onde as pessoas se importavam com ela, não com o sobrenome que carregava ou o dinheiro que tinha. Depois do jantar, quando Isabela já dormia no sofá coberta com uma manta, e as 3 senhoras tinham ido embora, prometendo voltar cedo no dia seguinte, Helena e Rodrigo ficaram sozinhos na varanda. Não me arrependo, disse ela em voz baixa, mesmo sabendo que perdi tudo. Não perdeu tudo. Ganhou outras coisas, coisas que não têm preço. Helena encostou a cabeça no ombro dele. E se eu não conseguir manter o centro funcionando? E se o dinheiro acabar e tudo isso for por água abaixo? Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Aí a gente dá um jeito. Juntos. Porque você não tá mais sozinha, Helena. O Natal amanheceu com uma claridade especial. A cidade acordou coberta por orvalho que brilhava como cristal sob o sol da manhã. Helena acordou com Isabela pulando na cama. Tia Helena, Feliz Natal. Foram os 3 para a varanda e ficaram ali parados, observando a cidade acordar em sua manhã mais especial do ano. E Helena entendeu que aquilo era um recomeço limpo, puro, cheio de possibilidades. A inauguração oficial do Centro de Artesanato Mestre Eulália aconteceu em fevereiro. A casa estava transformada. Ateliês luminosos, salas de aula equipadas, uma pequena loja na frente onde os trabalhos das artesãs eram expostos e vendidos com o devido crédito. Dona Amélia, Dona Judite e Dona Teresa choraram quando viram a placa na entrada com os nomes delas gravados, Mestras Fundadoras. Seus rostos estavam numa foto grande na parede principal, junto com a história verdadeira de como elas criaram as técnicas que sustentaram um império comercial. A primeira turma tinha 15 alunas, mulheres de todas as idades querendo aprender, querendo ter uma profissão, querendo manter viva aquela arte. E Rodrigo dava aulas de mecânica básica 2 vezes por semana, sempre com a sala cheia. O dinheiro de Helena não durou para sempre, mas o centro começou a se sustentar. As vendas dos artesanatos iam bem, começaram a receber encomendas de outras cidades. Helena arrumou um emprego como professora de inglês numa escola local. Não ganhava muito, mas era o suficiente. Aprendeu a viver com menos, a valorizar o essencial, a encontrar riqueza em coisas que não tinham preço, e Rodrigo se tornou sua família escolhida. Não se casaram com pressa, não fizeram promessas grandiosas, apenas foram vivendo um dia de cada vez, construindo uma relação sólida baseada em respeito, parceria e amor genuíno. Isabela ganhou uma segunda mãe sem nunca terem usado essa palavra. Helena estava lá em todas as apresentações da escola, em todas as noites quando a menina tinha pesadelo, em todas as manhãs preparando lancheira. E a menina floresceu de um jeito lindo, sorrindo mais, falando mais, desenhando famílias completas que agora eram reais e não apenas sonhos no papel.
Um ano depois do Natal em que Helena escolheu ficar, ela estava na varanda da casa, observando a cidade se preparar para mais um dezembro festivo. As luzes já enfeitavam as ruas, o cheiro de quitandas já invadia o ar, e os sinos da igreja já tocavam com aquela frequência maior que anunciava a chegada das festas. Rodrigo se sentou ao lado dela, passou o braço pelos ombros dela. Em que você está pensando? Em como a vida muda rápido. Um ano atrás, eu estava perdida, sozinha, sem saber quem eu era ou o que queria. E agora olha. E agora? Agora eu tenho uma família. Tenho um propósito. Tenho uma vida que vale a pena ser vivida. Não se arrepende de nada? Helena pensou nas pontes queimadas, no dinheiro que não tinha mais, no sobrenome que perdeu, na família que a rejeitou. Pensou em tudo o que deixou para trás. Depois pensou no que ganhou. No amor de Rodrigo, no carinho de Isabela, no respeito das mestras, na gratidão das alunas, na paz que sentia todos os dias ao acordar. Nenhum, pouco. Isabela veio correndo da casa trazendo um desenho novo. Era a casa delas, com 3 pessoas na varanda. Um homem, uma mulher, uma menina. E embaixo, escrito com a letra torta de criança, Minha Família. Helena abraçou a menina, os olhos cheios de lágrimas boas. Rodrigo beijou o topo da cabeça das duas e ficaram ali os 3, vendo o sol se pôr atrás das montanhas de Minas Gerais. No centro comunitário, Dona Amélia, Dona Judite e Dona Teresa ensinavam à nova turma os segredos de décadas de trabalho. Suas histórias finalmente eram contadas. Seus nomes finalmente eram reconhecidos. O erro antigo não estava totalmente reparado. Nunca estaria. Mas estava sendo aos poucos curado. E Helena entendeu, naquela tarde quente de um novo dezembro que se aproximava, que tinha trocado uma herança financeira por um legado verdadeiro. Tinha descoberto que riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Que família pode ser construída com amor e escolha, não apenas com sangue. Que o passado pode ser reparado, mesmo que nunca seja esquecido. E que algumas pessoas possuem algo que nenhum dinheiro no mundo é capaz de comprar. Caráter, afeto genuíno e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena, Rodrigo e Isabela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeço, amor e reparação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Você também já precisou fazer escolhas difíceis entre o conforto e a consciência? Já descobriu que família pode ser construída e não apenas herdada? Compartilhe conosco suas reflexões. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem pensar sobre nossos próprios caminhos e escolhas. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida.